agora eu convido o Matheus, especialista de projetos, para apresentar o case Sungrow, melhor dizendo. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Matheus, eu sou especialista de produtos na Sungrow, a empresa de inversores fotovoltaicos, a empresa com a maior capacidade de produção de inversores no mundo, que a gente está no mercado aí há mais de 26 anos, e hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre... bom, para falar de inversores fotovoltaicos, tem diversos temas que podemos abordar em termos de elétrica, eletrônica, eficiência. Eu vou falar um pouquinho mais da parte ambiental e as condições de contorno da planta e como que nossos inversores estão capazes de atender a diferentes condições, né? Pensando que o Brasil é um país continental e temos tem locais perto do mar, temperaturas extremas, outros locais com temperaturas um pouco menores, então vou explorar um pouquinho como é que a gente consegue estar atendendo esses diferentes cenários, né? Antes, vou falar um pouquinho sobre a nossa fábrica, a nossa capacidade de produção. Como eu falei, nós somos a maior fábrica de inversores do mundo. Temos capacidade para produzir 305 gigawatts ao ano de energia fotovoltaica. A gente vem acompanhando nesse crescimento exponencial da fotovoltaica e a Sungrow está se preparando para atender o mercado, principalmente pelo fato de que nós somos a empresa com o maior número de entregas, né, em termos de inversores. São 304 gigas entregues, são 340 gigas entregues atualmente. Só no ano passado foram entregues só 75 gigawatts em inversores, tanto de pequeno tamanho, né, residencial, comercial, GD, GC também. Então, a gente tem uma boa participação em todos esses mercados, né? Nós temos um portfólio bem amplo, é o portfólio mais amplo do mercado, desde pequenos inversores até os inversores centrais de grande porte. E como eu falei, aqui no Brasil, a gente tem uma participação muito grande geográfica, que estão posicionadas somente as plantas de GC, que tem inversores da Sungrow, aqui Serra do Mel, que vamos visitar na sexta-feira, né? E que, como o Thiago mostrou na apresentação deles, é a planta que está com as melhores produções, né? Como vocês viram, no top 10, 5, 6 plantas estão com inversores da Sungrow, então é justamente por a gente ter essa capacidade de, onde o central faz mais sentido, vamos utilizar o inversor central, onde o string faz mais sentido, vamos usar o inversor string, e isso vai maximizar a produção do seu projeto, a energia produzida, né? E a gente pode falar sobre isso com muita propriedade, porque desde que se iniciaram os grandes parques, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava falando de parques de 1 mega, 5 megas, já era uma barbaridade. Então, a gente já trabalhava tanto com soluções string quanto com soluções centrais nessas grandes plantas, né? Quando se iniciou a ter plantas de solo de maior escala, os inversores começaram a subir de potência, até que teve uma transição bem importante para a parte dos inversores string em 2017, que foi quando começamos a trabalhar com 1.500 volts. Hoje nós vemos que os módulos fotovoltaicos trabalham, ao menos em geração centralizada, né? Sempre estamos falando de módulos fotovoltaicos de até 1.500 volts, né? No circuito de DC. Enquanto que o inversor central, a principal diferença que ele vem trazendo é trazer uma solução completa para facilitar a instalação do EPCista, facilitar a operação desses inversores, né? Então, não só a parte de inversão, mas também a adequação do nível de tensão da rede para poder fazer a conexão, né? Então, aqui tem inversor, transformador, painéis de média tensão. Então, a gente vê essa evolução da tecnologia do central nesse sentido, né? Atualmente, o nosso inversor mais atual, string, né, tem 350 kW. Então, como eu falei, essa tendência dos inversores string estarem cada vez maiores, e o inversor central buscando uma facilidade tanto na montagem e na operação, mas também agora na manutenção, né? Esse inversor
no finalzinho vou mostrar um pouquinho para vocês, ele tem uma capacidade, uma modularidade, né? Não só na instalação, mas também que facilita muito a manutenção dele. Se o módulo estraga GBT, você vai trocar só esse módulo e dar partida novamente. Um conceito muito próximo do que é o inversor string, né? Se o inversor string entra em falha, você vai removê-lo, colocar um novo e dar partida, né? Então, facilita muito os procedimentos para a equipe de OEM lá em campo, né? Então, a gente está vendo até uma convergência das melhores características de um, juntando com as melhores características do outro, nesses inversores, né? Então, para aplicações, tanto string quanto central, existem diversos cenários de aplicação para cada um dessas tecnologias, né? A gente está falando de, aqui no Nordeste principalmente, esse cenário é o mais comum, planícies, boas condições climáticas, então a gente consegue estar trabalhando nesse ponto muito bem com os inversores centrais, né? Vou mostrar para vocês, a gente está trabalhando numa planta fotovoltaica na China de mais de 2 gigas, né? Já em construção. Ontem foi falado que aqui no Brasil já tem algumas outorgas para plantas de 2 até 4 gigas. Então, nessa planta de 2 gigas, a gente está trabalhando com 600 inversores centrais. Se fosse com inversores string, a gente estaria falando de 6 mil inversores strings numa única planta. Então, o gerenciamento de 6 mil equipamentos pode ser um pouco mais custoso, né, para a equipe de OEM. Então, tem certas aplicações que o inversor central vai estar fazendo um pouquinho mais de sentido. Por outro lado, em locais que a gente tem escassez de espaço ou que a geografia não é tão favorável, o inversor string, depois vou explicar um pouquinho também, ele vai fazer mais sentido, ele vai ter uma discretização maior do controle das strings, então o que vai permitir aumentar a sua geração, né? Então a gente tem, dependendo do tipo de projeto, a gente vai estar aplicando um tipo de máquina ou o outro, né? Começando pelo inversor central, o 3125 é um dos inversores que tiveram maior sucesso a nível global nas plantas de geração centralizadas. Aqui no Brasil, boa parte das plantas que a gente vê já construindo, já em operação, das que a gente viu na apresentação do Thiago ali com maior produção, utilizam essa máquina, seja na versão 20 ou na versão 30. Então, é um inversor que tem muito boas condições para trabalhar nos locais que tem uma grande elevada temperatura, que tem as condições ambientais bem agressivas, né? Então, por que disso? Vou explorar um pouquinho por que esse inversor faz tanto sentido para áreas de elevadas temperaturas, porque ele trabalha sem redução de potência até 45 graus. Então, aqui no Nordeste, a gente está falando de normalmente temperaturas de 38, 40, 42 graus, esse inversor vai estar sempre trabalhando na plena potência, justificando o que a gente viu ali no gráfico de plantas com maior nível de produção, né? Na hora de fazer o desenho da planta, o desenho do inversor, desculpa, a Sungrow tem a preocupação de que a máquina trabalhe sempre em condições que não vai afetar a vida útil dela, né? O inversor fotovoltaico é uma máquina maiormente eletrônica, né? Tem a parte elétrica e a parte eletrônica. E os dispositivos eletrônicos, eles trabalham muito bem, sem perder vida útil, até ali os seus 70, 80 graus interno, né? Temperatura de junção da eletrônica. Então, a depender da temperatura que temos externamente, vamos ter uma capacidade de arrefecimento, né? Então, quando a temperatura externa sobe, a nossa capacidade de diminuir a temperatura desce. Então, por isso que a partir de 45 graus, ele diminui a potência dele para gerar menos calor interno, né? Pelo efeito Joule, e assim a gente manter a vida útil do equipamento. Outra preocupação que nós temos é de que certos componentes, eles são muito delicados também a questão de contato com o ar externo, né? Então, aqui as tomadas de ar são diferentes, a gente tem uma estratégia de resfriamento para a parte de potência, então o ar entra e passa diretamente pela parte de potência, que aqui estão os IGBTs, e onde a gente tem a parte de eletrônica, a gente trabalha com um trocador de calor, justamente para o ar não ter contato com os equipamentos eletrônicos, né? Então, a gente trabalha com esse trocador de calor que vai permitir a gente fazer o resfriamento desse equipamento sem comprometer a vida útil dos nossos componentes, né? E, então, dessa forma, nós vamos ter um ciclo interno, que vai ter o ar circulando internamente, e outra parte que vai fazer essa troca de calor, né? Então, a gente consegue resfriar bem a nossa máquina sem comprometer a vida útil, que para a gente é muito, muito importante. Outro ponto, como eu estava comentando, é a questão de, por exemplo, ambientes altamente salinos, ambientes que nós
Estamos começando a ver também usinas fotovoltaicas muito próximas de mineradoras, né? Então, que tem ali uma classificação de corrosão um pouquinho maior. A gente trabalha com encapsulado galvanizado e os componentes com passivação também, que permite que o nosso inversor tenha uma capacidade de trabalhar próximo ao mar, de trabalhar próximo a ambientes que são assim hostis, né? Desde o ponto de vista da corrosão, né? Então, acaba que tendo essas duas preocupações, temperatura e condições de corrosão, a gente consegue ter uma máquina que se adequa a diferentes tipos de cenário, trabalhando tanto, principalmente que a gente está vendo agora essas questões das plantas estarem juntas, solar mais eólica, muitas eólicas estão próximas do mar, então a gente consegue trabalhar muito bem com essas plantas híbridas, tendo esse cuidado, tá? Porque, como eu falei, existem diversos parâmetros para falar sobre o inversor em questão de eficiência, qualidade de energia, adequação do número de strings, tensão de entrada, etc, etc, etc. Mas esse é um dos pontos principais para a gente atender geograficamente a todo o Brasil. E a Sungrow está presente, já tem entregas em mais de 160 países, né? Então, não é a mesma coisa a gente fornecer um inversor para o norte da Europa do que para o Oriente Médio, né? Então, como essa máquina, ela começa a perder potência a 45 graus, mas a 50 graus ela ainda está ali a 95% da sua potência. Então, em plantas que nós temos, por exemplo, na Jordânia, na Arábia, que a gente vê normalmente temperaturas ali de 49, 50 graus, essa máquina ainda está dando aquilo que se espera. Falando um pouquinho alguns cenários de aplicação, né, desse tipo de inversor, aqui somente a aplicação do 3125. Essa aqui é um pedaço do que está sendo construído da planta de 2 gigawatts na China, o que vai vir a ser atualmente, né, uma das maiores plantas do mundo. Tem uma de 2.4 na Índia também, que a gente trabalhou com eles, mas essa aqui está em construção com o 3125. Né? Então, vocês podem ver aqui, não acabou a construção e você não vê o final da planta. Né? Então, aqui serão praticamente 600 inversores do 3125. Nessa parte aqui, nós temos a primeira planta de grande escala que combina inversor solar e sistema de armazenamento de baterias. Aqui são 100 megawatts de potência de inversor, creio que são 15 megawatt-hora de potência de bateria, né? Também essa planta também está na China, então já demonstrando a capacidade dessa alta integração entre a parte dos inversores fotovoltaicos com os sistemas de armazenamento. Outro ponto a comentar, essa planta aqui na Índia, a possibilidade também de nós agregarmos os inversores todos num único ponto, porque para chegar até o inversor fotovoltaico, a gente tem corrente contínua. E em termos de produção, em termos de trabalhar na potência nominal do inversor, ele enxerga a tensão e a corrente nos seus bornes, o que chega aqui neles. Então, se tiver perdas elétricas no cabo CC, se você dimensionar corretamente o número de placas solares, você vai trabalhar sempre a potência nominal ainda, entregar aquilo que sua planta espera. Né? Então, você faz um carregamento um pouquinho maior e você entrega a potência nominal aqui no seu parque. Né? Então, tem a possibilidade de trabalhar com blocos de até 12,5 megas, que é o que tem nesse ponto aqui. Né? Então, se você estiver trabalhando num cenário de escassez de espaço para colocar os seus inversores, etc., você consegue fazer blocos um pouco maiores e economizar nessa questão de infraestrutura também. Outro tipo de planta, aqui na foto acabou que não deu para ver muito, mas aqui tem alguns aerogeradores aqui no fundo, que essa também é uma das primeiras plantas híbridas solar mais eólica no mundo também. Tá? Então, a gente vem trabalhando com esse tipo de integração entre diferentes tecnologias já há um bom tempo. Falando um pouquinho agora sobre o inversor string, esse é o inversor 350, que ele chegou com uma modificação que a principal motivação de lançamento desse produto foi se adequar à tecnologia dos módulos fotovoltaicos em termos de corrente. Né? A gente está falando dos módulos tipo N, os módulos com fator de forma um pouquinho maior, que tem uma corrente mais elevada, que acabava limitando a quantidade de strings que você conseguia colocar no inversor. Né? Então, esse tem uma capacidade de corrente de entrada muito maior que a versão anterior, o que te permite trabalhar muito bem com os novos módulos fotovoltaicos. Né? Uma coisa que é muito importante para os fabricantes da curva A é ter essa interação com os outros players, né? Uma interação muito grande com o pessoal de módulo fotovoltaico, quais são as tendências, quanto que vai subir a corrente, quanto que vai subir
como que vai trabalhar em questão de tensão para o nosso inversor ser capaz de extrair o melhor, né, resultado desse equipamento. Tem uma conversa também com o pessoal de tracker, né? Tem os algoritmos de tracker podem se ver beneficiados pelos inputs de produção do inversor, né? Então acaba que se a gente tiver essa interação com os outros players, o cliente final, a produção de energia é muito beneficiada, né? Então, justamente para entregar tudo isso, né? Entregar não só um equipamento que faz a conversão CC/CA, mas buscar dar uma solução completa que vai facilitar a vida do EPCista, que vai aumentar a produção, que vai causar uma maior integração na sua planta, a gente consegue fornecer um sistema completo, né? Desde o inversor que vai estar aqui próximo das suas strings, próximo do seu arranjo fotovoltaico, até o sistema de adequação à rede, né? Assim como na solução central, que a gente tem aquele skid completo, né? Plug and play, você colocou, conectou cabo, comissionou, está funcionando. A gente também tem uma solução semelhante aqui para a solução string, né? Nesse sentido, a gente consegue, nessa questão de facilitar, né, a questão da instalação, a gente trabalha também com uma comunicação que chama PLC, Power Line Communication, que na mesma infraestrutura dos cabos de potência, a gente injeta uma frequência diferente e consegue comunicar o inversor com a sua central, tá? O PPC e o SCADA, eles são altamente integráveis, a solução inversor mais o PPC, você vai atender integralmente ao submódulo 2.10 da ONS e tudo que os procedimentos de rede te solicitam, né? Um dos pontos mais importantes do inversor string, um dos maiores diferenciais, é essa capacidade de trabalhar em cenários que você vai ter strings com direções diferentes, né? Quando uma string tem direções diferentes, se você colocar todas elas no mesmo controlador, né, no mesmo MPPT, você vai ser limitado pela que tem a menor produção. Então, você vai perder energia. Quando você consegue fazer uma discretização maior, né, quando essa string que está virada para um lado, você conecta num controlador, essa para outro, você consegue maximizar a sua potência. Então, é justamente nesse tipo de cenário que o inversor string vai fazer mais sentido, tá? E uma vez mais falando sobre a questão ambiental, né, por como que a gente consegue estar trabalhando nos mais diferentes cenários. Primeiramente, o inversor string ele vai estar num ambiente um pouco mais hostil, né, que o inversor central, né? Ele vai estar no meio do parque fotovoltaicamente, perto das placas, então sujeito a mais poeira, etc. Então aqui a gente tem um grau de proteção um pouquinho maior que o IP65 lá do inversor central. A gente trabalha com o IP66 completamente certificado, né, com as faixas de selamento de alta durabilidade, né, como eu falei, esses inversores são projetados para trabalhar no mínimo 25 anos, então acaba que a gente tem essa preocupação do grau de IP, sendo que no inversor string a gente não consegue separar a parte eletrônica da de potência, tudo integrado, então tudo isso fica na mesma cabine, por isso que ele trabalha um pouquinho pior a elevadas temperaturas, né, ele tem menos capacidade de resfriamento, a gente não consegue adotar a mesma estratégia que no inversor central. E o outro ponto é o grau de corrosão, mais uma vez, tão importante quanto no inversor central, né, para a gente trabalhar tanto em cenários de alta salinidade, de condições ambientais severas, né, então a gente consegue trabalhar muito bem, principalmente nos pontos de que, quando a gente está falando de grau de proteção, né, é muito importante ter cuidado com essa questão por exemplo, na soldagem, são os pontos mais críticos, né, que é onde que a gente costuma ter nos parafusos, etc., nesses pontos que a gente costuma ter mais corrosão, então a gente tem um cuidado muito grande também na parte de dobras e soldagem, que a gente tem C5 em todo o equipamento. E isso permite a gente ver aplicações como o que a gente está vendo, né? O inversor está literalmente em cima da água aqui, então aqui alta umidade, né? Então acaba que o inversor consegue funcionar normalmente num cenário de aplicação como esse. Isso é muito comum a gente vê em pisciculturas, que o pessoal tem um grande gasto de energia, né? Então eles costumam fazer ali um parque solar em cima dos seus reservatórios, né? Como nesses dois casos daqui. Outro ponto também muito importante de aplicação são nas grandes fábricas, né? Você tem telhados enormes e os telhados têm direcionamentos diferentes. Então, você vai precisar de diferentes MPPTs para poder extrair o máximo de potência. Então, em telhados de grandes fábricas também é um bom cenário de aplicação. E na área industrial, dependendo da atividade industrial ali, também a gente tem um alto grau de corrosão, né? Então, manter um C5 é importante.
E, para finalizar, vou só comentar a nova versão de inversores centrais, que esse é um inversor que mantém as boas características do inversor central em termos de temperatura, de operação, e traz os benefícios do string em termos de facilidade de manutenção, né? Esse inversor, ele chama de 1x, porque a gente consegue fazer estações de 1 até 8.8 megas. Ele tem já uma integração preparada para trabalhar com baterias. Então, se você vai montar uma planta fotovoltaica agora, colocar ela em operação, daqui 2, 3, 4, 5 anos, que bateria fica mais barata aqui no Brasil, você vai lá, pode inserir no seu sistema com o mínimo de adequações possíveis no seu parque, né? Você considerando o espaço, é só você colocar o seu container de baterias e integrar já nesse tipo de máquina, né? Aqui, assim como eu mencionei na parte dos inversores string, a gente tem a solução completa também. A diferença é que, próximo ao seu arranjo fotovoltaico, você vai ter as combiner box com as proteções necessárias, inclusive DPS, né, que o pessoal comentou bastante aqui nesses dias também. Temos estações de diferentes tamanhos e uma resposta muito boa em termos de suporte à rede, tanto em ativa quanto em reativa, resposta em frequência, sempre seguindo o que diz o submódulo 2.10 da ONS. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Segue meu contato aqui no e-mail. No QR Code vocês têm o portfólio da Sungrow, vocês têm um catálogo com os produtos que eu mencionei aqui e também as outras linhas de atuação, de comercial e residencial, etc. E fico à disposição para qualquer mais dúvidas, tá? Muito obrigado.